Olá, olá para todos os alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula hoje de ciência nós iremos falar sobre os vírus. Por isso, nós ainda continuaremos no capítulo 3 do livro didático de ciências, a última parte, da parte 3, que fala sobre os vírus. Anteriormente nós havíamos falado sobre os protozoários, né, a forma de reprodução, as bactérias, né, sobre a sua estrutura e a forma de reprodução. E agora, parte 3, iremos falar sobre os vírus. O vírus é um ser vivo? Esta é uma pergunta que todos se fazem, a comunidade científica também faz, né? Existe essa dúvida, essa interrogação. A classificação dos seres vivos. Existem 5 grandes grupos ou reinos onde os seres vivos eles estão agrupados. Só que, detalhe, os vírus eles não estão agrupados em nenhum desses 5 grandes reinos, que é o reino monera, que é as bactérias e as arqueias, é o reino protista, dos protozoários, o reino fungi, dos fungos, o reino vegetal das plantas e o reino animal, que é o dos animais. Principais características dos seres vivos. Os seres vivos eles possuem uma organização celular. A menor unidade funcional dos seres vivos, que é a célula. E um agrupamento de células, né, de um conjunto de células que são semelhantes, formam os tecidos. Os tecidos, um agrupamento de diferentes tecidos, né, digamos assim, vão formar os órgãos. E os órgãos, né, em sua complexidade, pode ser órgãos diferentes, vão formar os sistemas. E o sistema, o organismo, o indivíduo. Os seres vivos também necessitam de alimento para sobreviver. Também eles nascem, desenvolvem, se reproduzem e depois morrem e possuem um metabolismo próprio. Eles também reagem a estímulos do ambiente, eles interagem com o ambiente. Sendo que os vírus não possuem nenhuma dessas características. Os vírus não possuem organização celular, nem necessitam de alimento para sobreviver, nem nasce, desenvolve, nem morre, né? Entre aspas, eles reproduzem, mas lá na frente vamos falar um pouco sobre isso. Eles também não possuem metabolismo próprio, quando estão fora da célula, eles são acelulares, eles não possuem célula, também vamos falar lá na frente. Ele também não reage a estímulos do ambiente. Aqui nós temos aqui diversos vírus diferentes aí, as estruturas desses vírus, né? Muitos deles causadores de doença, seres humanos. Olha aí, o cientista francês Louis Pasteur, né, 1822 a 95, ele descobre que muitas das doenças são causadas por vírus e bactérias, doenças que antes se imaginava-se que eram doenças que possivelmente eram causadas por outros fatores. Ele descobre que essas doenças, na verdade, eram causadas por bactérias e vírus. O Spaulding também desmistifica o mito da geração espontânea, onde acreditava-se que doenças e bichos, né, ou vetores de doenças, eles eram provocados pela sujeira, pelo lixo, etc. Ele descobre, ele prova cientificamente que não, né? Então, ele cria métodos, né, de prevenção, de asepsia, de limpeza e de esterilização, né? Uma das principais delas, a vacina. Ele desenvolve também, ajuda ali no desenvolvimento da vacina antirrábica, a vacina contra a raiva. Não possuem organização celular. Os vírus não possuem organização celular, não possuem metabolismo próprio e reproduzem-se somente dentro das células vivas. Por isso que eu falei, entre aspas, antes, que eles não se reproduziam. Mas eles não se reproduzem quando estão fora da célula. Quando os vírus estão dentro das células, eles se reproduzem. Quando eles estão fora da célula, eles não se reproduzem. As características gerais dos vírus. Então vamos compreender isso aqui. Eles não possuem organização celular. Quando eu falo em organização celular, eles não possuem o quê? A membrana plasmática. Toda célula possui uma membrana plasmática, onde está ali as diversas onde está ali a delimitação da célula.
onde faz a entrada e saída de substâncias, né? É na membrana plasmática. Também não possui citoplasma, é o líquido ali aquoso onde ocorrem as reações químicas dentro de uma célula. As organelas, que são responsáveis, né, pela produção de proteínas, né? Todo o metabolismo dentro da célula acontece entre de uma organela para outra. Núcleo e envoltório nuclear, também não possui o núcleo e envoltório nuclear, onde nas células eucariontes, né, que é a célula dos animais, dos vegetais, ela é o DNA é compartimentalizado, não existe isso. Na verdade, né, só um adendo aqui, os vírus eles possuem uma cápsula de proteínas que abriga o material genético, que é o chamado capsídeo. É uma cápsula de proteínas que encobre e protege o material genético. Aí nós temos aí um bacteriófago, é um vírus que infecta bactérias. Existem vírus que infectam bactérias e vírus que infectam plantas, e vírus que infectam animais, e vírus também que infecta fungos. E aí nós temos na imagem um vírus que infecta bactérias. Aí nós temos a cabeça, o DNA no centro, né, envolvido aí pelo capsídeo. Nós temos a cauda, a cápsula proteica, que é o capsídeo, e o DNA, sendo protegido por essa cápsula proteica, que forma também o chamado nucleocapsídeo. Aí nós temos a estrutura do vírus da gripe, olha só aí, esse daí é uma estrutura tridimensional. Aí nós temos, é um vírus de RNA, né? O vírus da gripe é um vírus de RNA, observe aí no centro, no meio, ele tem uma estrutura que envolve, né? Que o envolve, chamada de envelope, pode ser chamado de envelope viral. É uma estrutura que tem uma bicamada lipídica de gordura, e abaixo desse envelope de camada, né, lipídica, existe o capsídeo, que é constituído por proteínas. E por fora nós temos algumas proteínas, várias proteínas, né, de ligação, onde o vírus irá se ligar na célula hospedeira. Nós temos aí a neuraminidase e a hemaglutinina, que são ligantes, onde receptores, onde a célula irá fazer a entrada na célula hospedeira. É por essa razão que existe as siglas, né? O vírus H1N1, porque H vem de hemaglutinina e N vem de neuraminidase, H1N1, que é referente aos ligantes. É referente a um ligante e o N1 referente ao outro ligante da célula hospedeira. Aí nós temos novo representação esquemática de uma célula viral. Aí nós temos aí o capsídeo, o ácido nucleico, a hemaglutinina e a neuraminidase. Detalhe aqui, existem vírus de RNA e vírus de DNA. E também há vírus com os dois, que são os retrovírus, que é o principal exemplo disso é o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é um vírus de RNA e ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que quando entra dentro da célula hospedeira, ela faz a conversão, né, de RNA para DNA, certo? De RNA para DNA. E se anexa ao DNA da célula hospedeira. As características gerais dos vírus. Os vírus não possuem metabolismo próprio, né? Vocês viram aí, ele não consegue sintetizar proteínas fora da célula, ele não tem metabolismo próprio, por isso que ele é chamado de... é um vírus que não tem célula, é chamado também de acelular. Ele é, na verdade, um parasita obrigatório, ele precisa de uma maquinaria, emprestada de um metabolismo que não é dele, para trabalhar para ele. Os vírus não existem reações químicas como numa célula comum, não existe ali transformação química, nenhuma reação química, né, nenhuma síntese de proteína, síntese de carboidrato, síntese de lipídio, não existe nenhuma reação química. Eles não vivem fora de uma célula hospedeira, né, eles não conseguem viver fora de uma célula hospedeira, eles precisam de uma célula hospedeira para
ativar o seu metabolismo, eles são inertes, fora da célula, podem até formar cristais como os minerais. Vamos adiantar isso aqui. Reproduzem-se somente dentro das células vivas, certo? Os vírus só se reproduzem quando eles estão dentro de uma célula viva, porque eles usam a maquinaria, os ribossomos de uma célula hospedeira para produzir as suas proteínas, certo? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Como eu já falei anteriormente, eles podem infectar plantas, mas os vírus das plantas não infectam os animais, nem os vírus dos animais infectam as plantas, nem o vírus das bactérias vai infectar nem a planta e nem os animais. Existem vírus específicos para cada ser vivo. Então, existem os vírus das plantas, dos animais e das bactérias. Os vírus são parasitas intracelulares, como eu já falei anteriormente. Eles precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir, para se utilizar do material genético da célula hospedeira, seja ele célula de um animal, célula humana, célula da bactéria, célula de uma planta. E como os vírus se reproduzem? Vamos lá. Aqui nós temos aqui um ciclo de reprodução de um bacteriófago, que é o bacteriófago, como eu já falei anteriormente. O bacteriófago é uma célula que infecta bactérias. É um vírus, na verdade, que infecta bactérias. E nós temos aí na representação, o vírus ele entra em contato com a célula hospedeira, ele percebe aí, né, a cabeça e a cauda desse vírus, acontece aí a penetração, né, acontece aí, o vírus se liga ao receptor dessa célula bacteriana, injeta o seu material genético, né, o vírus injeta o material genético na célula hospedeira e depois começa a se reproduzir se utilizando do DNA da própria bactéria. Então, quando o DNA do vírus é incorporado ao DNA da bactéria, o DNA agora incorporado irá começar a produzir proteínas que irão formar novos bacteriófagos. E quando esses bacteriófagos, né, tiverem já maduros, eles vão romper e irão infectar novas células. Aí nós temos novamente aí um vírus bacteriófago, olha só aí, é um vírus, tem a cabeça, a cápsula proteica. Aí nós temos aí os passos, a absorção, a entrada, né? A absorção, entrada, a replicação, que é a multiplicação dos vírus dentro do interior dessa célula bacteriana, a montagem, que eles vão se montar, vão produzir primeiro as proteínas, depois vão montar, essas proteínas vão ser montadas, e depois vai ocorrer a liberação. Quando ocorre a liberação, eles estão aptos para infectar novas células bacterianas. Para isso nós temos o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. O nosso sistema imunológico nos defende de seres patogênicos, de micro-organismos invasores, que são os vírus, bactérias ou fungos. Eles penetram no corpo pela água, pelo ar, ferimento, alimentos ou alimentos contaminados. Todos esses micro-organismos invasores, como vírus, bactérias e fungos, eles podem penetrar tanto pela água que a gente bebe, pelo ar que a gente respira, ou pelo ferimento ou alimento contaminado. Então, o nosso sistema de defesa, ele atua para defender o nosso corpo. Existem diversas células de defesa do nosso corpo, né, que produzem os anticorpos e nos defendem contra esses organismos invasores. Aqui nós temos aí o sistema imunológico do nosso corpo, né, os órgãos responsáveis pelo sistema imunológico do nosso corpo. Aí nós temos aí o sistema linfático, né, os órgãos que fazem parte do sistema linfático, que é a medula óssea, vaso linfático, nódulo linfático, apêndice, baços, nódulo, timo, nódulo, amígdalas. Então todo o nosso sistema de defesa passa por todo esse sistema aí. A célula de defesa, os macrófagos, linfócitos, leucócitos, todas as células de defesa passam por esse sistema para tentar, né, impedir a entrada desses seres invasores. Que fortalece o nosso sistema imunológico, que fortalece, que deixa o nosso sistema imunológico mais fortalecido.
Com certeza, a nossa alimentação, vitaminas e sais minerais, eles fortalecem o nosso sistema imunológico, prevenindo contra doenças. O que pode prevenir contra as doenças? As doenças, principalmente doenças virais, né? Principalmente não. Contra doenças virais, apenas vacinas previnem doenças virais. Vacina, né, é algo produzido para ativar uma imunidade ativa, certo? É uma forma de prevenção, de proteção. Então, quando se aplica uma vacina em alguém, está se estimulando, né, as nossas células para produzirem anticorpos e células de memória. Se porventura você chegar a contrair uma doença viral, suas células de defesa, suas células de memória já estão estimuladas, certo? Já existem anticorpos preparados para combater aquele organismo, aquele micro-organismo invasor, certo? É uma prevenção. Já o soro é diferente, o soro cura certo tipo de doença. Olha aí, o soro antirrábico, antitetânico, antiofídico, né? Principalmente o soro, ele não pode ser confundido com vacina. O soro não pode ser confundido com vacina, porque a vacina ela ativa a imunidade, ela ativa a imunidade ativa, né? E o soro ela ativa uma imunidade passiva, certo? Porque no caso do soro se utilizará sempre anticorpos de um outro ser vivo, né? De um outro animal. Por exemplo, a pessoa foi mordida por uma cobra. Como é que se produz o soro para injetar naquela pessoa, para produzir anticorpos para aquela pessoa? O soro, ele coloca, geralmente, né, pega o seu animal de grande porte, como por exemplo um cavalo, aplica-se ali uma pequena quantidade de veneno da cobra, e quando se aplica a pequena quantidade, o cavalo não vai morrer, mas vai gerar anticorpos. Esses anticorpos são colhidos e esses anticorpos são colocados, né, dentro daquela pessoa que foi mordida por aquela cobra, certo? Isso não vai durar muito tempo, é algo rápido, é só um paliativo, né? Diferente da vacina. A vacina não é um paliativo. A vacina ela ativa a memória da célula. Aquela, lá na frente, né, pode passar muito tempo, né, muitos anos, né, a sua célula ela vai continuar ali combatendo, né? Sendo que tem alguns certos tipos de doenças que elas podem sofrer mutações, e quando ela sofre mutação, é necessário já uma nova vacina. Aqui nós temos as principais doenças virais causadas por vírus, certo? Aqui nós temos muitas delas conhecidas, né, como a AIDS, e preste atenção que os vírus eles podem ser transmitidos por diversos fatores, né? Olha, por exemplo, a AIDS ela não pega da mesma forma que uma dengue. A AIDS ela é uma forma, a pessoa contrai a AIDS, né? A forma da AIDS ser transmitida é através de fluidos, certo? Sanguíneos, seminais, compartilhamento de seringa que a pessoa utilizou, relação sexual desprotegida, sem preservativo. Então a AIDS, transfusão de sangue, né? A AIDS ela passa através de fluidos, né? Ou seja, do sangue, né? Fluidos ali sanguíneos, principalmente. Nós temos a dengue ela é transmitida através de um vetor, né? Que é um mosquito chamado mosquito Aedes aegypti. Não é através dos fluidos, é através do mosquito Aedes aegypti. A febre amarela do mesmo jeito, né? Transmitida através do mosquito. A gripe é transmitida através de gotículas, né? Transmitida através de gotículas do ar, né? Que carrega essas gotículas de pessoa para pessoa. E a gripe é uma das doenças mais comuns, inflamação na garganta, tosse, febre, dor de cabeça e etc. Poliomielite, sarampo, raiva, rubéola, catapora, herpes, hepatite, cachumba, são todas doenças chamadas doenças virais, provocadas por vírus. Aí nós temos aí a AIDS, né, que o vírus causador da AIDS é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência. Ela ataca as células de defesa do nosso corpo, as células TCD4, e o vírus da AIDS, esse vírus HIV, ele consegue provocar o enfraquecimento dessas células de defesa do nosso corpo, chamadas TCD4. E quando há um enfraquecimento dessas células TCD4, todo o nosso corpo padece. Por quê?
Porque essas células de defesa, elas combatem a micro-organismos invasivos e oportunistas. Né? Doenças oportunistas, elas começam a aparecer porque as nossas células de defesa, elas estão debilitadas por causa do HIV. Então, o HIV pode provocar a AIDS. E o que é AIDS? AIDS é diferente de HIV. A HIV é o vírus, é o nome do vírus da AIDS. Nem toda pessoa que tem HIV vai ter a AIDS, né? Você pode ser soro positivo, você pode ter HIV, mas nem sempre você vai desenvolver a AIDS. A AIDS, ela é desenvolvida. Por quê? Porque é uma manifestação, um quadro clínico, né? Emagrecimento, doenças, né? Vão aparecendo no seu corpo, doenças oportunistas e outras coisas mais. É algo bem... E se você não se tratar, você chega ao óbito com certeza. É a doença que ataca o sistema imunológico. Então, ser portador do HIV é diferente de ter AIDS. Tem pessoa que tem AIDS, mas ela se trata, né? Toma remédios, toma ali alguns remédios que combatem ali o organismo de reprodução do vírus, né? Impede a reprodução do vírus de contaminar o seu corpo. Aí nós temos aí, ó, assim como é que pega e como não pega o vírus da AIDS, né? Nós temos aí um exemplo, vocês podem ver depois. Aí nós temos a doença, né, chamada dengue, que é transmitida também pelo vetor chamado Aedes aegypti, que era a febre, que é o mesmo mosquito da febre amarela, né, causado pela fêmea. E a prevenção é o combate aos mosquitos transmissores, né? Combate, não deixar água parada, sempre ficar vasculhando, né, pneus, garrafas, vasos de plantas, etc. O principal combate é a prevenção. Nós temos aí, ó, verificar as caixas d'água, lavar sempre, virar as garrafas para baixo, colocar areia ali, se você planta em vasos, colocar areia para a água não ficar infiltrada, olhar no lixo também se não está acumulando água, né? São várias formas aí de prevenção contra a dengue. Sintomas aí da dengue, ó, é febre, né? Dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite, manchas na pele, avermelhada. Então, são vários e vários sintomas. Febre amarela, não transmissão ao mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, a fêmea. E também provoca febre, calafrio, dor de cabeça, sede intensa, dor de estômago, náusea. E nós temos aí as campanhas de vacinação, que é uma das formas de se combater, de se prevenir contra essa doença. Aí nós temos a gripe, que é causada pelo vírus chamado influenza. O vírus, os sintomas, aparecimento repentino de febre, né, dores musculares, calafrio, fadiga, congestão e tosse. A recuperação completa por volta de uma semana e pode evoluir para uma pneumonia e até matar. Como já falei anteriormente, o vírus da gripe é transmitido principalmente através do contato, né, de pessoa para pessoa, através de compartilhamento de objetos, né, gotículas de ar, né. Então essa proximidade toda gera aí a transmissão do vírus da gripe. Aí nós temos aí, ó, a diferença entre a gripe e o resfriado. Vocês vão ver. Nós temos a poliomielite, que também é uma doença causada por vírus, né? Transmitida por gotículas de saliva e secreção respiratória, ou por alimentos contaminados. Pode atingir o sistema nervoso e provocar paralisia no sistema locomotor. É perigoso, muito grave. Nós temos também o sarampo, que é uma das doenças mais comuns na infância. A transmissão é pelo ar. A sintoma é febre alta, tosse e avermelhamento, né, no corpo, né, manchas avermelhadas no corpo. Tratamento para diminuir os sintomas, né, vacinação extrema e eficaz. Infecção nas glândulas salivares, nós temos aí a cachumba, né? Contato direto, gotículas aéreas, objetos contaminados. Existem algumas doenças, né, como por exemplo a cachumba, você não pega 2 vezes, você pega só uma vez. Porque, como eu já falei, nós temos células de memória. Essas células de memória, elas guardam,
a informação sobre aquele vírus. E como eles gravam aquela informação sobre aquele vírus, quando o vírus tentar infectar o seu corpo novamente, as células de defesa já estão ali e não há manifestação clínica. Elas já defendem ali e aquele vírus já é neutralizado. Nós temos a rubéola, transmissão pelas gotículas de ar, de mãe para filho. Nós temos a raiva, agressividade no doente, perda de medo, lesões no sistema nervoso, convulsão, hidrofobia. A raiva tem um alto índice de mortalidade, né? É muito perigoso. O vírus da raiva é muito perigoso mesmo, né? Transmissão da saliva do animal contaminado. Então tome cuidado, vacine seu animal com a vacina antirrábica, né? Porque um dos principais vetores é cães e gado. Doenças virais, vetores, contato direto, né? Nós temos aqui diversos tipos de transmissão. Nós temos vetores, o contato direto, as partículas aéreas, a pessoa que está tossindo, saliva, etc., compartilhamento de objeto, alimento contaminado. Tratamento é variado. Normalmente, cuide-se apenas dos sintomas, né? Prevenção, pode-se combater o vetor, no caso, vacinação dos animais, combate ao mosquito da dengue, existem alguns vetores, né? E vacinação, né? Se a doença for de ser humano para ser humano, como, por exemplo, a cachumba, rubéola, sarampo, gripe, coronavírus e etc. Sintomas. Inúmeras viroses apresentam sintomas em comum, dificuldade de diagnóstico, né? São diversos sintomas, né? Como vocês viram aí, dor de cabeça, febre, manchas avermelhadas. Então são inúmeros sintomas e muitos deles se parecem uns com os outros. E isso é feito o quê? Uma análise técnica, uma análise científica, né? E o diagnóstico ele vai recomendar qual tipo de tratamento vai ser adequado para você. Atividade para... Esse aqui não, vamos pular aqui. Obrigado para todos, obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal. Vocês vão ficar com a atividade que eu vou enviar e vocês vão me enviar no grupo das respostas de ciências a atividade. Então, tem um outro vídeo aí que eu vou enviar para vocês que falará sobre o coronavírus, certo? Esse vídeo que falará sobre o coronavírus, que é uma doença também viral causada por vírus, né? Pelo SARS-CoV-2. Então, é um tema pertinente, é um tema atual, é um tema do momento e vocês devem se atentar a essas informações. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato.